Olá, sejam todos bem-vindos ao Clube do Livro. Eu sou a Gabriela Faria Reis Queiroz, R2 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e a apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Nas aulas anteriores, a gente estava dando uma sequência no livro do Moss, mas hoje eu vou falar de um capítulo à parte de genética das cardiopatias congênitas, do livro de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica, do Dr. Ulisses Alexandre Croce. Como introdução, ele traz que as anomalias cardíacas, entre os defeitos de nascimento, são as mais frequentes, afetando aproximadamente 1% dos nascidos vivos e constituindo importante causa de morbimortalidade infantil. A frequência desses defeitos em óbitos perinatais pode ser ainda 10 vezes maior. Um grande desafio para os clínicos e cientistas tem sido entender as causas desses erros de desenvolvimento, relativamente comuns, e sua possível prevenção. As principais causas desses defeitos cardíacos congênitos podem ser reunidas em dois grandes grupos: agentes ambientais e causas genéticas. A exposição desse embrião em desenvolvimento aos numerosos agentes ambientais, incluindo os teratógenos químicos, agentes infecciosos e algumas doenças maternas, tem demonstrado de modo claro causar esses defeitos cardíacos. Porém, a frequência relativamente alta e constante desses defeitos em várias regiões geográficas diferentes reforça a ideia de que esses efeitos ambientais não são as maiores causas desses defeitos, sendo responsáveis por 2% das anomalias. O diabetes pré-gestacional é importante nesse desenvolvimento cardíaco fetal, porque altera a expressão de genes regulatórios importantes para a septação do trato de via de saída do coração. E agentes agressores gestacionais como infecção pelo vírus rubéola, uso de etanol e outros teratógenos como ácido retinóico podem aumentar a suscetibilidade fetal a esses defeitos cardíacos congênitos. O tipo e o momento desse insulto são elementos chaves determinantes do fenótipo cardíaco. O mesmo insulto pode produzir malformações cardíacas complexas quando a exposição ocorre precocemente durante a cardiogênese, mas dá origem a defeitos mais simples quando o desenvolvimento cardíaco está mais avançado. As causas genéticas dividem-se tradicionalmente em três categorias, das anomalias cromossômicas, doenças monogênicas e herança complexa ou multifatorial. No caso das anomalias cromossômicas e doenças monogênicas, os defeitos cardíacos são frequentes, em geral estão associados a outros defeitos constituindo as síndromes malformativas. Entre as anomalias cromossômicas, as aneuploidias, como a trissomia do 21 ou a síndrome de Turner, que seria a monossomia do cromossomo X, são claramente associadas a defeitos cardíacos congênitos, mas são responsáveis por aproximadamente 10% de todos os defeitos que afetam o recém-nascido. E as doenças monogênicas, também conhecidas como doenças mendelianas, são responsáveis por aproximadamente 3% dessas malformações. A análise de ligação utiliza polimorfismos, que são as variações de sequências de DNA em localizações específicas, para determinar se uma doença consagra com um marcador genético específico. Quanto mais próximo é o polimorfismo do gene em questão, maior a probabilidade de serem herdados juntos, não ocorrendo uma variação, pois há menor chance de ocorrer um crossing over durante a meiose. Essa distância é quantificada por valores que analisam a recombinação entre os genes, pois quanto mais baixa a recombinação, mais próximo está o gene da doença em relação ao marcador. Os cromossomos são obtidos de uma cultura de sangue periférico e, após a preparação, são hibridizados a um probe ligado ao material fluorescente. Esse probe é uma sequência de ácidos nucleicos que se liga de modo específico à região cromossômica em questão. E as deleções são detectadas com a ausência de um sinal hibridizado em um dos dois cromossomos. O CGH-Ray constitui uma ferramenta de estudo genético em larga escala, através do qual milhares ou mesmo milhões de segmentos de DNA ou probes cobrindo uma região cromossômica específica ou o genoma inteiro são fixados. O DNA do paciente é digerido e fluorescentemente marcado, e esses fragmentos são hibridizados ao microarray chip. A informação fluorescente pode ser usada para identificar deleções submicroscópicas e duplicações chamadas variações de número de cópias. O sequenciamento de genes determina a ordem linear de bases, adenina, timina, guanina e citosina, em uma determinada região desse DNA. O sequenciamento pode detectar a maioria, mas não todas, das mutações responsáveis por uma dada doença.
E a translocação balanceada é um evento raro, no qual dois cromossomos apresentam a quebra e a troca de fragmentos entre si. Em geral, nenhum material é perdido. É raro que um paciente com determinada doença apresente translocação aparentemente equilibrada, em que um ou ambos os pontos de quebra tenham ocorrido dentro do gene, alterando sua função. Nesse caso, o mapeamento da região do ponto de quebra pode identificar o gene causador da doença em questão. Quando um gene candidato é identificado, duas abordagens complementares podem ser utilizadas, que é a análise da mutação ou o sequenciamento do gene. Atualmente, outros métodos menos onerosos são utilizados, como a hibridação genômica comparativa e a reação em cadeia de polimerase quantitativa em tempo real de DNA. Outra abordagem possível é o estudo de animais geneticamente modificados. Embora os mecanismos genéticos dos defeitos cardíacos congênitos sejam, em sua grande maioria, desconhecidos, alguns resultados importantes tornam-se aparentes. Defeitos em um único gene são muito mais comuns do que se acreditava, e as variações fenotípicas e a penetrância incompleta podem resultar em variação de manifestações anatômicas, como uma válvula aórtica bivalvulada e síndrome do coração esquerdo hipoplásico. O número limitado de mecanismos de desenvolvimento alterados, como uma migração de células da crista neural, podem explicar uma quantidade relativamente grande de defeitos cardíacos congênitos, com fenótipos significativamente diferentes, como o truncus arterial e a interrupção do arco aórtico na síndrome da microdeleção do cromossomo 22. As variações do fenótipo e a baixa habilidade de malformações cardíacas explicam-se por mecanismos de heterogeneidade genética, alélica e não alélica, desses genes que controlam esses mecanismos de desenvolvimento. Em relação aos principais síndromes associados a defeitos cardíacos estruturais. As anomalias cromossômicas podem ser numéricas ou estruturais. E o tipo mais comum de anomalia cromossômica é a aneuploidia, em que um número anormal de cromossomos é gerado em razão da presença de um cromossomo extra ou da falta dele. Pode envolver os cromossomos autossômicos, sexuais ou ambos. A incidência de anomalias cromossômicas entre fetos com cardiopatia diagnosticada no período pré-natal varia de 33% a 42%. Comparada com a incidência de aneuploidia em séries neonatais, que é de aproximadamente 5%. Esses fetos evoluem com mais frequência para abortos ou óbitos perinatais. Em recém-nascidos vivos, estima-se que as aneuploidias contribuem para aproximadamente 10% desses defeitos, e destes, 90% têm anomalias extracardíacas associadas. Existem 3 distúrbios dos autossomos compatíveis com a sobrevida pós-natal e que consistem na presença de um cromossomo extra, que são a trissomia do cromossomo 21, 13 e 18. Cada uma dessas trissomias está associada a um fenótipo clínico específico e apresentam como características em comum um atraso mental e de crescimento e múltiplas anomalias congênitas. Essas trissomias são causadas por erros na formação dos gametas, com uma não disjunção cromossômica, e podem estar associadas à idade materna avançada. A trissomia do cromossomo 21 ela vai ocorrer em aproximadamente 1 a cada 700 nascidos vivos e tem como características principais a braquicefalia, uma face aplainada, fendas palpebrais oblíquas para cima, orelhas dismórficas e braquidactilia. Aproximadamente 50% desses pacientes apresentam malformação cardíaca e desses, 45% acomete a formação do septo atrioventricular. No entanto, outros defeitos do coração podem ser também observados e já se mostrou que a região crítica localizada no braço longo do cromossomo 21, 22, portanto, quando essa região está triplicada, produz todo o fenótipo da síndrome. Acredita-se que existam nessa região genes responsáveis pelo desenvolvimento de cardiopatia congênita de defeito cardíaco congênito, mas ainda não foi determinado. E aqui na imagem, eu trouxe uma imagem de uma braquidactilia, essa mãozinha, com a prega de transição palmar. Nas outras 2 imagens, o fenótipo que eu descrevi as características. Já a trissomia do cromossomo 18, também conhecida como síndrome de Edwards, ocorre em aproximadamente para 1 a cada 3.000 nascidos vivos. Os pacientes apresentam um quadro clínico caracterizado por microcefalia com região occipital proeminente, orelhas de implantação baixa e malformadas, micrognatia, mãos com padrão de sobreposição de dedos característicos
e pés em mata-borrão. Podem apresentar inúmeras malformações associadas, como uma hérnia diafragmática e anomalias renais. As anomalias cardíacas estão presentes em aproximadamente 90% dos casos e incluem com mais frequência o defeito do septo interventricular, mas outros defeitos também podem ser verificados. A presença do cromossomo 13 extra inteiro caracteriza a síndrome de Patau, que ocorre em aproximadamente 1 a cada 5.000 nascidos vivos e tem como características a microcefalia, microoftalmia, fendas labiais e ou palatinas e polidactilia pós-axial. As anomalias sistêmicas são frequentes, como anomalias cerebrais graves, além de anomalias renais. Aproximadamente 80% desses pacientes apresentam defeitos cardíacos, como uma comunicação interventricular e coarctação de aorta. Já a monossomia do cromossomo X, também conhecida como síndrome de Turner, ocorre em 1 a cada 2.000 a 6.000 nascidos vivos e tem como característica principal baixa estatura, excesso de pele na região de nuca, hipertelorismo mamilar e digenesia ovariana. Aproximadamente 23% desses pacientes apresentam cardiopatia, sendo as mais frequentes a coarctação de aorta e a válvula aórtica bivalvulada. Os efeitos cardíacos raramente associados às anomalias cromossômicas, que são a conexão anômala total de veias pulmonares, cardiomiopatia, citos inversos cardíacos, tumores de coração, ventrículo único, defeitos tipo ósseo primo, insuficiência e atresia tricúspide, insuficiência pulmonar, insuficiência aórtica e transposição de grandes artérias. Vários estudos mostram que esses defeitos raramente são associados a anomalias cromossômicas. E esses defeitos ainda foram associados a múltiplos loci cromossômicos, sugerindo uma heterogeneidade desses tipos de defeito cardíaco. Ele traz algumas síndromes de microdeleção cromossômica. A microdeleção da região 1,1 do braço longo do cromossomo 22 causa alterações fenotípicas, como a face alongada com hipoplasia malar e nariz saliente, uma fenda palatina, hipoparatireoidismo e hipoplasia do timo. Quando esse quadro clínico inicialmente diagnosticado, ele pode ser caracterizado pela síndrome de George ou por uma síndrome velocardiofacial. Os efeitos cardíacos associados são principalmente as alterações decorrentes do desenvolvimento da região das vias de saída do coração ou da região cono-truncal. Estudos iniciais mostraram que o gene TBX1 seria o principal responsável pelo fenótipo estabelecido nesse quadro. No entanto, trabalhos atuais mostram que esse gene teria uma atuação principal na proliferação das células do quarto ao sexto arcos faríngeos e na migração dessas células para o tubo cardíaco primitivo, constituindo o campo cardíaco secundário. A interação desse gene com outros genes, como o SX1 e EYA4, seria importante na coordenação da migração das células da crista neural para a região da face e região cono-truncal, formando o septo aortopulmonar. Não há uma relação clara entre o tamanho da deleção e a gravidade do fenótipo, nem quanto à origem parental da deleção, pois deleções maiores, em 3 megabases, foram encontradas em pacientes com fenótipo leve sem cardiopatias. A ausência de características fenotípicas também não exclui a anomalia genética. A variabilidade fenotípica, a idade do paciente, os recém-nascidos não apresentam um fenótipo clássico facial, e a variação racial podem obscurecer esse fenótipo e é normalmente encontrado nos adultos afetados. A presença de lesões cardíacas de alto risco, como tetralogia de Fallot, atresia pulmonar, defeito ventricular, interrupção de arco aórtico, podem ser suficientes para a pesquisa dessa microdeleção. Já a síndrome de Williams tem uma prevalência de aproximadamente de 1 a 20.000 a 50.000 nascidos vivos e apresenta um fenótipo caracterizado por um excesso de tecido periorbital, narinas antevertidas, filtro longo e lábios proeminentes. Apresenta lesões vasculares difusas, com predominância de estenose do tronco pulmonar periférico, estenose de tronco pulmonar supravalvar e estenose aórtica supravalvar, sendo a última, em geral, de caráter progressivo. Consiste em síndrome de genes contíguos causada, na maioria das vezes, por microdeleção na região 1 do braço longo do cromossomo 7. Nessa região está presente o gene da elastina, cuja deleção está impactada nas lesões vasculares. E a deleção de outros genes nessa mesma região é responsável pelas outras características que compõem esse fenótipo da síndrome. Uma alta frequência de anomalias cromossômicas foi demonstrada em um seleto grupo de pacientes com defeito cardíaco congênito. E foram recentemente descritas a síndrome de duplicação do braço longo do cromossomo 22, na região 11.1, e síndromes envolvendo a deleção nas regiões do braço, na região 34
3, 4 do braço longo do cromossomo 9, no braço curto do cromossomo 17, braço curto do cromossomo 6 e braço longo do cromossomo 1. Essas microdeleções e microduplicações associadas a defeito cardíaco congênito constituem regiões candidatas à identificação de genes para o desenvolvimento do coração. E uma alta frequência de deleções cromossômicas, duplicações, foram recentemente encontradas em estudos envolvendo série de pacientes com defeitos cardíacos congênitos. Em relação às principais síndromes monogênicas, existe um espectro de síndromes clínicas que incluem a síndrome de Noonan, de Leopard, de Costello e síndromes cardiofáceo-cutâneas. Os pacientes afetados têm alta incidência de doença cardíaca, de 80% a 90% na síndrome de Noonan. Além disso, constitui um excelente exemplo de heterogeneidade genética, na qual vários genes responsáveis pelo fenótipo foram descritos. A síndrome de Noonan apresenta um fenótipo caracterizado por dismorfias faciais, retardo de crescimento e desenvolvimento variável, desordens sanguíneas e lesões de pele de grau variável. Os efeitos cardíacos mais comuns na síndrome de Noonan são a estenose pulmonar, cardiomiopatia hipertrófica, defeito do septo atrioventricular e coarctação de aorta. Em 2001, foi identificada uma mutação no gene PTPN11, responsável pela maioria dos casos de síndrome de Noonan, que codifica uma proteína importante para o sinal de transdução da via RAS e caracteriza e acredita-se que as outras síndromes relacionadas com a síndrome de Noonan possam apresentar mutações em outros genes relacionados a essa via. A síndrome de Leopard apresenta um fenótipo semelhante à síndrome de Noonan, porém inclui a presença de lentígenes, que são essas manchas hipercrômicas nas mãos da foto acima. Charge seria uma outra síndrome, que é um acrônimo para uma combinação de defeitos de desenvolvimento que incluem o coloboma, anomalia cardíaca, atresia de Coanas, retardo de crescimento e desenvolvimento, anomalias genitais e anomalias na orelha. A ocorrência é esporádica e a frequência é de aproximadamente de 1 para cada 12 mil nascidos vivos. É causada por mutações no gene CHD7 em 70% dos casos. E a variação desses defeitos cardíacos congênitos é grande e vai incluir anomalias de região cono-truncal, lesões obstrutivas do lado esquerdo do coração, mas também do canal arterial persistente isolado e defeitos septais. A síndrome de Holt-Oram é uma doença de herança autossômica dominante, caracterizada por um defeito cardíaco congênito em pacientes com anomalias de membros superiores. Vai ocorrer em aproximadamente 1 para cada 100 mil indivíduos. Embora possa ser herdada por um mecanismo autossômico dominante, um grande número de casos esporádicos é encontrado. Todos os pacientes apresentam malformação do rádio, com polegar trifalângico, ausente ou hipoplásico, e ou agenesia ou hipoplasia radial. E 3/4 dos pacientes apresentam defeitos de septação atrial, sendo mais frequente a CIA tipo ósseo secundo, porém outros tipos de defeitos cardíacos podem aparecer. Aqui o livro trouxe uma tabela falando das outras cardiopatias congênitas que podem acontecer nas síndromes. Na trissomia do cromossomo 21, além do defeito de septo, ainda pode estar associado uma CIV, tetralogia de Fallot e dupla via de saída do ventrículo direito. No cromossomo 18, o defeito de septo atrioventricular, CIV, tetralogia de Fallot, coarctação de aorta, síndrome da hipoplasia do coração esquerdo e dupla via de saída do ventrículo direito. E ainda no cromossomo 13, pode ser encontrado o truncus, coarctação de aorta, dupla via de saída do ventrículo direito e comunicação interventricular. Na síndrome de Holt-Oram, que é uma síndrome autossômica dominante, o defeito mais comum encontrado é CIA, como eu falei anteriormente. Na síndrome de Alagille, a tetralogia de Fallot e estenose pulmonar. Na síndrome de Noonan, além da estenose pulmonar que eu já havia falado antes, a cardiomiopatia hipertrófica. Na síndrome de Ellis-Van Creveld, a CIA e átrio único. E na síndrome de Char, a persistência do canal arterial. Os defeitos cardíacos isolados. Mais de 80% desses defeitos cardíacos serão isolados, e as anomalias cardíacas isoladas são definidas como de etiologia multifatorial, em que a predisposição genética do indivíduo interage com o ambiente produzindo esse defeito. Esse modelo de herança determina que as anomalias são causadas por defeitos combinados de um ou mais alelos, em um número de loci interagindo entre eles,
e com os fatores ambientais. O fato desses defeitos cardíacos congênitos ocorrerem em alta frequência na população e exibirem baixa taxa de concordância dentro das famílias e riscos de recorrência menores do que os esperados para as doenças mendelianas reforça a teoria de que tem essa associação ambiental. Atualmente, a importância do fator genético na etiologia do defeito cardíaco congênito tem recebido uma maior atenção, e o grande desenvolvimento de técnicas de cirurgia cardíaca pediátrica tem garantido a sobrevivência de 85 a 90% dessas crianças, que chegam a uma idade adulta e constituem um grupo em idade reprodutiva. Nesses familiares, observou-se maior número de crianças portadoras de defeito cardíaco congênito entre os filhos de afetados. Vários investigadores apontam em direção à etiologia genética para os defeitos cardíacos congênitos. E avanços técnicos e novos conhecimentos em genética molecular humana têm ocorrido e demonstram a viabilidade de se investigar esses defeitos genéticos. O risco de repetição na irmandade para a maioria dos defeitos cardíacos isolados é de aproximadamente 3%, que seria um risco empírico. No entanto, o risco pode estar aumentado em virtude da existência de alguns fatores, como o tipo de defeito cardíaco e o mecanismo envolvido, a presença de outros afetados na família, o grau de parentesco entre esses afetados e pela existência de consanguinidade, podendo esse risco ter recorrências maior do que 10%. Em alguns tipos específicos, já se comprovou um padrão de herança autossômico dominante, com 50% de taxa de recorrência. Para entendermos como esses genes agem produzindo defeitos, precisamos conhecer os processos moleculares que controlam o desenvolvimento embrionário e fetal e, consequentemente, o desenvolvimento cardíaco. Do ponto de vista funcional, muitas das moléculas mais importantes que orientam o desenvolvimento embrionário podem se agrupar dentro de um pequeno número de categorias. Algumas dessas moléculas permanecem nas células que as produzem e atuam como fatores de transcrição. São as proteínas que se unem a regiões do promotor ou do intensificador do DNA de genes específicos. Essas proteínas também possuem um domínio que interagem com a polimerase 2 do RNA ou de outros fatores de transcrição e, consequentemente, regulam a quantidade de RNA mensageiro que é produzido por esses genes. Outras moléculas atuam como moléculas sinalizadoras intercelulares, que abandonam as moléculas que as produzem e exercem seus efeitos sobre outras células, que podem ser vizinhas ou se localizar a grandes distâncias. Muitas moléculas sinalizadoras são membros de grandes famílias de proteínas de estrutura parecida, chamada fatores de crescimento. Para alcançar seu efeito, as moléculas sinalizadoras se unem a receptores transmembranares das células que elas afetam. Começa assim uma cascata de eventos que se transmite ao núcleo, que é o sinal de transdução. Esse sinal influi sobre a natureza dos produtos genéticos elaborados pela célula-alvo e sobre seu futuro desenvolvimento. O programa de desenvolvimento fetal do coração envolve múltiplas vias, com comunicação extensa entre elas, interações ligantes-receptores, sinais secundários de transdução e uma rede de fatores de transcrição que vão determinar a expressão desses genes efetores cardioespecíficos. Vários ligantes na circulação do espaço extracelular do coração, incluindo hormônios, citocinas e fatores de crescimento, vão estimular esses receptores na membrana celular cardíaca. E acredita-se que as formas de defeito cardíaco congênito não sindrômicos, com alto risco de recorrência familiar, são causadas por uma mutação, geralmente em fatores de transcrição com alta penetrância, e, portanto, a mutação pode levar sozinha à alteração de morfogênese cardíaca, comportando-se como uma forma monogênica de herança autossômica dominante. No entanto, a maioria das mutações relatadas em muitos dos genes do defeito cardíaco congênito humano são mutações em genes que codificam as moléculas envolvidas no controle de desenvolvimento embrionário, com penetrância variável, dependendo de fatores ambientais para manifestação, caracterizando uma herança do tipo multifatorial. Em relação à classificação patogênica dessas malformações cardiovasculares, foi dividida em 6 grupos. O grupo 1 são as anomalias de migração do tecido ectomesenquimal, que inclui defeitos de septação do cono-tronco, como transposição de grandes artérias, tetralogia de Fallot, dupla via de saída do ventrículo direito e truncos, e defeitos nos arcos faríngeos, que levam à interrupção de arco aórtico e duplo arco aórtico. Já no grupo 2, é o fluxo sanguíneo intracardíaco anormal, que seria caracterizado por defeitos como CIV perimembranosa, defeitos de ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Já no grupo 3, as anomalias de morte celular estão inclusas a CIV muscular e a doença de Epstein,
No grupo 4, as anomalias da matriz extracelular são os defeitos de coxinha endocárdico. Grupo 5, crescimento anormal de tecido-alvo, que são as conexões anômalas de veias pulmonares e córtea atriatum. E o grupo 6, anomalias de lateralidade, que seria caracterizado por heterotaxia, destrocardia e citos inversos. Essa classificação desses defeitos foi feita por características anatômicas e pode encobrir a relação entre os diferentes defeitos. Uma classificação mais útil reconhece novas associações, identificando ligações entre causa, mecanismo e defeito, e acredita-se que uma única etiologia atue por um único mecanismo para produzir vários efeitos anatômicos. Dados experimentais e dados epidemiológicos sugerem que a variação de anomalias anatômicas podem ser originadas a partir de um único mecanismo. Portanto, a classificação dos mecanismos de defeito cardíaco congênito fornece melhor ideia da tendência de agregação familiar. E aí, essa classificação foi proposta por Clark. Um padrão familiar vai ser encontrado principalmente nos grupos de defeitos resultantes da alteração de fluxo sanguíneo, defeito do septo atrioventricular e de heterotaxia. E existem evidências a partir de estudos ecocardiográficos de que a válvula aórtica bivalvulada é encontrada com frequência em pais de crianças com quadros obstrutivos mais graves, como uma síndrome do coração esquerdo hipoplásico, e o risco de recorrência em alguns pacientes pode chegar a 8%. Em relação à abordagem e aconselhamento genético. O aconselhamento genético é importante, pois ele ajuda o paciente a entender as bases genéticas do defeito cardíaco, as implicações familiares, incluindo o risco de recorrência na prole, manifestações extracardíacas que podem requerer uma investigação maior e um tratamento adicional. Com os futuros avanços em cardiogenética, especialistas em doenças cardíacas congênitas do adulto exercerão um papel importante no auxílio de uma população com defeito cardíaco congênito em crescimento, a entenderem as implicações médicas e genéticas de sua condição. Com base nos riscos reprodutivos e na possibilidade de diagnóstico pré-natal, na maioria dos casos, e da utilização de métodos de prevenção em alguns casos, a investigação e aconselhamento genético devem ser indicados a todos os pacientes com anomalia cardíaca congênita, seja ela isolada ou associada a outros defeitos. E a abordagem de um paciente com defeito cardíaco congênito deve incluir o exame de todos os pacientes mais próximos para uma contribuição genética em potencial. A história clínica desse paciente deve abranger uma anamnese detalhada e uma história familiar. São informações importantes. A presença de consanguinidade e de outros parentes afetados e a construção de um heredograma. Também é importante a história da gravidez, considerando o fator de risco materno, dados sobre a atividade fetal e exames realizados no pré-natal e seus resultados. Também em relação à condição do nascimento, com a idade gestacional, apresentação e tamanho desse feto, medidas antropométricas, quantidade e aspecto do líquido amniótico, o Apgar e patologias de placenta. O estabelecimento das características físicas, que seria o fenótipo, é muito importante e, portanto, o exame físico deve focar nas características dismórficas com descrição detalhada do fenótipo e o exame antropométrico, com obtenção de medidas e comparação com tabelas apropriadas. Nesse caso, na suspeita de um quadro sindrômico, a avaliação por geneticista é indicada. Em relação aos exames complementares, radiografia e exames de imagem podem ser realizados para determinar uma precisão ou outras anomalias associadas. O estudo citogenético deve ser considerado nas seguintes situações: em qualquer criança com fenótipo de síndrome cromossômica conhecida, como nem todas as anomalias cromossômicas resultam em uma síndrome conhecida clinicamente, qualquer paciente também com defeito cardíaco congênito combinado com características dismórficas, retardo de crescimento que não pode ser explicado por esse defeito cardíaco, retardo de desenvolvimento ou retardo mental, ou ainda múltiplas anomalias congênitas. Esses também devem ser indicados no estudo citogenético. A história familiar de múltiplas perdas gestacionais ou irmãos com defeitos congênitos também. E se a anomalia cardíaca e outra malformação visceral maior serão documentadas por um exame ultrassonográfico pré-natal ou pelo ecocardiograma fetal. Em alguns casos, principalmente nas cardiopatias decorrentes de obstrução do trato de saída do lado esquerdo, a avaliação deve incluir ainda a realização de um eletrocardiograma e ecocardiografia dos parentes mais próximos, ou pelo menos dos pais. Se o cariótipo mostrar um resultado normal, outras técnicas podem ser indicadas, como o FISH ou análise de DNA, com sequenciamento genético.
É ressaltado que a avaliação de um paciente com defeito cardíaco congênito sempre vai incluir outros familiares, além do próprio paciente, dada a regularidade com a qual o fenômeno de expressividade variável é conhecida. A confirmação de uma síndrome genética pode ser útil para um screening preventivo e tratamento de complicações, tais como uma dilatação aórtica na síndrome de Marfan, uma cardiopatia hipertrófica na síndrome de Noonan e uma doença neuropsiquiátrica na microdeleção do cromossomo 22. Na decisão de se realizar testes genéticos, deve-se sempre levar em conta o potencial impacto desse teste sobre a família. O termo de consentimento livre e esclarecido deverá ser sempre obtido antes de realizar esse teste específico. E o conhecimento do desenvolvimento cardíaco e mecanismos das anomalias congênitas serão essenciais à prática diária, tanto no exame das doenças cardíacas, como para um aconselhamento genético, seja no período neonatal ou em casos de formas familiares. Essas foram as minhas referências. Obrigada.